Olá, canal Marquete, como vai você? Bem-vindo ao primeiro vídeo complementar que nós estamos criando essa novidade do canal Marx. No item 3 do capítulo 13, o nosso episódio 22, eu comentei com vocês que existiam duas matérias complementares que dialogavam imediatamente com o texto e que eu traria em vídeos separados, e cá estou eu. Então, a primeira matéria, ela surge na altura do texto da minha edição da Boitempo, na página 471, mais ou menos na altura da nota 123, quando o Marx está falando das flexibilizações do trabalho, quando o Marx está falando das regulamentações criadas pelo parlamento britânico para o trabalho infantil e a grita dos patrões, dos empresários, dos burgueses sobre aquelas regulamentações, falando que elas estão impedindo o trabalho infantil e que aquilo, na verdade, vai diminuir a liberdade de trabalho. Aquelas crianças que antes trabalhavam naqueles ramos vão para outros ramos onde aí sim reina a liberdade de trabalho. Então, Marx diz o seguinte: a revolução que a maquinaria provocou na relação jurídica entre comprador e vendedor de força de trabalho foi tão grande que, de modo que a transação inteira perdeu até mesmo a aparência. Sempre lembrar a palavra aparência aqui tem um sentido muito específico quando a gente lê o Capital, ou seja, ela é a inversão e a oposição, ela é o contrário e o avesso da essência dessa relação, ou seja, a maquinaria fez com que até a relação contratual de trabalho entre empregador e empregado perdesse a aparência de um contrato feito, selado entre pessoas livres. Está na altura da 470 da Boitempo, na altura da nota 123 para qualquer edição que a gente estiver trabalhando. Então, Marx está falando de liberdade de trabalho, trabalho infantil. Então, tem uma matéria na BBC lançada, publicada dia 26 de junho desse ano, ou seja, recente, que diz o seguinte: como o país mais rico do mundo está afrouxando leis contra o trabalho infantil. Muito bem. Então, a minha proposta aqui, eu fiz alguns recortes, eu vou ler e comentar com vocês, certo? À luz do que a gente acabou de falar no nosso episódio 22, do item 3, do capítulo 13, a maquinaria e a grande indústria. Bom, então a matéria vai falar em certa altura o seguinte: em fevereiro, uma investigação do jornal New York Times chocou o país ao encontrar mais de 100 crianças imigrantes legalmente empregadas em 20 estados americanos. É interessante notar que os Estados Unidos, ele basicamente deixou de fazer o registro, o nosso famoso IBGE, de catalogação e inspeção de trabalho infantil nos últimos anos. Então, basicamente, é um dado que eles têm um histórico diminuto, eles não têm um registro histórico dos últimos 20, 30 anos, porque eles deram como desaparecido. Então, essa matéria dá conta um pouco da surpresa dos pesquisadores que estão constatando de forma pululante trabalho infantil em todos os lugares e a dificuldade de fazer uma trajetória histórica, um percurso, uma linha, uma tendência de quando se inicia fixamente esse movimento, né? Quando estão com muita dificuldade de identificar o momento inicial, a curva inicial dessa tendência. Mas vamos lá. A amostra do New York Times sugere que, diante da escassez de mão de obra, muito importante para nós, alguns grupos empresariais, veja só vocês, têm voltado sua atenção para crianças e adolescentes, algo que estudiosos no tema confirmam. No caso dos migrantes menores da reportagem, era frequente o uso de documentos falsos. As indústrias envolvidas geralmente incluem associações locais ou nacionais de restaurantes, grupos da indústria hoteleira e alguns casos de construção civil. A lobby também da National Federation of Independent Business, a NFIB,
em nome de vários setores. E também é claramente um papel sendo desempenhado por um think tank de direita chamado Foundation for Government Accountability, que coordenou o lobby em alguns estados e está claramente acelerando a aprovação de alguns projetos de lei, afirmou a BBC News a pesquisadora Jennifer Scherer, autora do estudo Economic Policy Institute, que identificou 14 estados com projetos de lei para enfraquecer barreiras ao trabalho infantil. Veja só você, ou seja, existe um movimento anterior ao que está sendo observado pelos estudiosos que dá conta de que as empresas já se organizaram nas suas corporações de ofício, digamos assim, para fundamentar o lobby nos estados. Né? Então, a matéria está dando conta de um movimento anterior que está sendo materializado e concretizado em forma de leis. Não é só um trabalho de crianças migrantes encontrados na Carolina do Sul num KFC. Não se trata disso, se trata já de uma questão organizada dentro do território inteiro. Então, a BBC News Brasil entrou em contato com a NFIB, a maior associação no país para pequenos negócios, um Sebrae de extrema-direita, digamos assim, e com a Foundation for Government Accountability, mas não obteve retorno. Contudo, no seu site da FDA, da Foundation, ela mantém textos em que advoga que, aí é muito importante para nós, porque aí a gente vai fechar os olhos e ler o Marx, né? Que existem muitas vantagens para que adolescentes se incorporem à força de trabalho imediatamente. Quais adolescentes, não é mesmo? Mas burocracias desnecessárias podem atrasar seu emprego ou impedir que busquem oportunidades. Entre as burocracias desnecessárias, diz a matéria, estariam autorizações escolares para o emprego dos alunos e avaliações externas sobre condições de segurança, safety first, nevermore, dos empregos ou de saúde dos adolescentes para desempenhar certas funções. E, nessa história, alguns estados já aboliram tais restrições. Não são só cidades, são estados inteiros norte-americanos. Então, veja só. No site da FDA. FDA? Isso mesmo. Foundation for Government Accountability. No site diz: a crise de trabalhadores. Que crise? A crise de trabalhadores criou uma paralisação na economia norte-americana. Isso aqui nos interessa bastante, viu, pessoal? E nas cadeias de suprimentos. Com 6,3 milhões de pessoas desempregadas e quase 11 milhões de empregos disponíveis, olha o lag aqui. Existem vagas de emprego em todos os setores, desde serviços de alimentação e hospedagem até cuidados infantis e educação. Né? Nada como uma criança educando outra criança. As empresas em cada um desses setores estão se esforçando para encontrar trabalhadores adequados. Enquanto milhões de adultos preferem ficar em casa em vez de trabalhar, adolescentes em todo o país estão se juntando à força de trabalho. Olha a ginástica para mostrar o que significa que existem pessoas adultas, os livres como pássaros, os indivíduos livres que vão trocar sua força de trabalho por um pagamento, uma remuneração salarial. Esses indivíduos são dados como pessoas preguiçosas. E por causa dessas pessoas preguiçosas, estão se reivindicando o trabalho infantil. Primeiro, crise de trabalhadores. Por que crise de trabalhadores? Por que esses 6,3 milhões de desempregados não querem trabalhar nessas 11 milhões de vagas? E mesmo se eles quisessem, ainda teriam um lag de mais ou menos 4,5, 5 milhões de vagas. O que está acontecendo aqui? Diz o documento no site da FDA. Adolescentes querem trabalhar, deixem-os. Eu vou voltar aqui para o texto do Marx, na 471. A liberdade de trabalho existe em setores onde ainda não há regulamentação do trabalho infantil. Né? Essas crianças querem trabalhar, os pais das crianças, como nós vimos, querem vender a sua força de trabalho. Mas
É muito interessante. Eles estão reivindicando a liberdade de trabalho dessas crianças, destes adolescentes. E a gente vai ver quais são esses adolescentes especiais. Não são os filhos dos empresários, são os filhos dos trabalhadores, não de qualquer trabalhador. Muito bem. Conclui o think tank, a FDA, que também é favorável a restrições de programas sociais, olha só, e faz elogios a estados de maioria republicana enquanto critica gestões democráticas, ou seja, o mesmo think tank que apoia o trabalho infantil e de adolescentes é contra programas sociais de assistência. Que coisa! A professora da Faculdade de Direito da Universidade de Michigan, Chave Kenny Nana, aponta que as empresas identificaram uma oferta de mão de obra que poderia ser mais facilmente explorada. São crianças em países estrangeiros sem tutores ou meios de subsistência, em muitos casos. Eles viram uma oportunidade de economizar nos custos de mão de obra e aproveitaram. As empresas entenderam que o arcabouço legal, muito importante isso, pessoal, para lidar com violações do trabalho infantil, geralmente resulta em multas e calcularam esses custos em seu modelo de negócios. A economia que faziam contratando trabalhadores vulneráveis, com poucas perspectivas de reivindicar quaisquer direitos, superava as multas. Esta lógica se repete em questões como essa que nós estamos descrevendo e em questões como, por exemplo, multas sobre leis ambientais, certo? Você calcula o valor da multa é inferior à margem de lucro que você tem perspectiva de tomar e você segue o trabalho. Bom, a Nana continua falando. E diante das evidências crescentes de trabalho infantil, o que vários estados têm feito é aprovar leis que facilitam o emprego de crianças e não protegê-las, diz Nana da Universidade de Michigan. Já o economista Eric Edmonds, professor da Dartmouth College, vai dizer: nunca pensei que depois de mais de 30 anos trabalhando com o tema, trabalho infantil, em países muito mais pobres que o Brasil, nesta fase da minha carreira, de repente meu foco viraria o trabalho infantil nos Estados Unidos. É surpreendente. Ele segue. Não consigo acreditar que esses legisladores estaduais queiram que seus próprios filhos trabalhem a noite toda para resolver a escassez de mão de obra. Ainda mais quando o problema pode ser facilmente resolvido com um pouco mais de imigração. Olha só que interessante. Olha que solução. Então, são trabalhadores imigrantes que trabalhariam por uma remuneração menor nesses trabalhos. A gente está falando de crianças que trabalham por um valor menor do que a mão de obra adulta e imigrante. Olha só. Então, para mim, a questão em torno do trabalho infantil é mais uma fase da nossa guerra cultural, diz Edmonds, se referindo à batalha em torno de temas morais, frise morais e conteúdos escolares que dividem democratas e republicanos. Aqui, caro ouvinte do canal Marx, escreva luta de classes, certo? Com o nosso arcabouço teórico, com o nosso ferramental do capital, isso aqui é o espelhamento, é uma perspectiva, é um gancho de um movimento de luta de classes norte-americano, onde ela se expressa, tá? São os movimentos dos interesses econômicos, como eles aparecem, tá? Então, a essência econômica que organiza e orquestra essa sociedade, aquela forma social organizada dentro do horizonte capitalista, que economicamente, na forma de reprodução social, trabalha com a teoria do valor, se expressa, se apresenta e se representa em forma de leis imoral no caso, mas também imoral no caso, através da luta de classes, certo? Então, tem a essência do movimento que organiza esta forma social, esse modo de reprodução, que é o que nós fazemos diariamente, lendo Capital. E eu estou trazendo essa matéria para ver como ela se expressa, qual é a representação social dessas articulações que nós vemos na teoria do valor. Tá? Ela não é imediata, ela não vai se dar imediatamente. Essa é a grande fortuna do Capital, do que o Marx nos propõe.
Fetiche, reificação e alienação. Ela aparece dentro dos valores morais, dentro da disputa dos costumes, dentro da disputa legislativa. Ela tem toda uma presunção moral e de costumes que está preenchida pelo invólucro da forma social capitalista, certo? Muito bem. Para Jennifer Scherer, autora do estudo que a gente comentou mais cedo, Economic Policy Institute, o que alguns estados americanos estão fazendo agora é repetir em parte a própria história americana. Ela diz, os Estados Unidos foram construídos sobre várias formas de trabalho infantil, começando com o trabalho de crianças escravizadas até a Revolução Industrial. Olha só. Quando crianças de famílias pobres trabalhavam em nossas primeiras fábricas têxteis e minas. Recorda a pesquisadora que conclui. Faz pouco menos de um século nos Estados Unidos que temos um forte consenso, a palavra é consenso, em torno de barreiras contra formas perigosas de trabalho infantil, sobre números de horas que crianças podem trabalhar, um compromisso coletivo, luta de classes, para que todas as crianças tenham acesso à educação pública independente de sua situação econômica, etnia ou raça. E esse é um consenso que está sendo desafiado agora. Não é a primeira vez que há grupos da indústria interessados em bloquear as regulamentações do trabalho infantil. Esta é apenas a versão mais recente disso. Fecha aspas da Jennifer. Este é o exemplo do que o Marx está trazendo em 1800 e lá vai rolha aqui no livro 1 do Capital, que nós acabamos de acompanhar. Essa aqui é a matéria complementar 1 do item 3 do capítulo 13 do nosso episódio 22. Fique aí comigo, nós seguimos para a segunda matéria complementar.